Olá! Nesta apresentação, nosso foco será um mergulho profundo na microestrutura de um material de engenharia que é, ao mesmo tempo, fundamental e extremamente complexo: o ferro fundido cinzento. Vamos analisar como o seu comportamento em uma escala quase invisível acaba por determinar o desempenho e a segurança de componentes críticos, e como a simulação computacional moderna nos permite desvendar alguns de seus segredos mais bem guardados. Para organizar nossa discussão, seguiremos uma estrutura bem lógica, dividida em 6 sessões. Iniciaremos com uma introdução ao material, para em seguida identificar um desafio central em seu comportamento mecânico. Depois, vamos explorar como os pesquisadores o recriaram digitalmente, como simularam seu comportamento e, claro, vamos analisar os resultados, a validação e o que tudo isso significa para a engenharia no futuro. Muito bem, começando então pela seção 1, o ferro fundido cinzento. Vamos primeiro estabelecer por que este material é tão importante. Ele é, de fato, a espinha dorsal de componentes que enfrentam algumas das condições mais severas que se pode imaginar na engenharia. Agora, é interessante notar que, apesar de ele ter propriedades mecânicas gerais inferiores a outros tipos de ferro fundido, a sua alta condutividade térmica o torna a escolha preferencial para certas peças. Discos de freio e cabeçotes, por exemplo, dependem vitalmente dessa capacidade de dissipar calor de forma rápida e eficiente para garantir tanto a segurança quanto o desempenho. O material específico que estamos estudando aqui é o ferro fundido cinzento lamelar, e o que define sua identidade é a sua microestrutura. Ela é composta essencialmente por dois elementos-chave, uma matriz metálica e inclusões de grafita, que se apresentam na forma de flocos, ou lamelas. É justamente a interação entre esses dois componentes que confere ao material suas propriedades tão únicas e, como veremos, tão complexas. Certo? Agora a gente entra na seção 2, o desafio da assimetria. E é aqui que chegamos no cerne da questão, na anomalia central que torna este material um verdadeiro quebra-cabeça para os engenheiros. Essa anomalia fundamental é a sua resposta nossa, dramaticamente diferente sob tração e sob compressão. Quando ele é tracionado, ou seja, puxado, a interface fraca entre a matriz e a grafite acaba cedendo, o que resulta numa resistência bem baixa. No entanto, sob compressão, quando é esmagado, esses mesmos flocos de grafite agem como um suporte interno, tornando o material muito mais forte. Essa dualidade é um desafio gigantesco para quem projeta com ele. E olhem só, este gráfico aqui, ele quantifica o problema de uma forma impressionante. Para este material específico, o GGL 250, os dados experimentais não deixam dúvida. A resistência à tração é de apenas 250 megapascals, mas sob compressão, esse valor salta para mais de 800 megapascals. É uma diferença de mais de 3 vezes. É justamente essa assimetria que precisamos entender a fundo. Então, a pergunta é: como que se estuda uma anomalia dessas? Bem, a resposta está em criar uma cópia virtual perfeita do material. Vamos ver agora, na seção 3, o processo de transformar fatias bidimensionais em um verdadeiro gêmeo digital tridimensional. O processo de traduzir o material físico para um modelo digital é, como se pode imaginar, meticuloso. Utiliza-se o método de seccionamento em série. Primeiro, remove-se material da amostra camada por camada. A cada nova camada exposta, uma imagem microscópica é capturada. Essas imagens são então processadas, convertidas e empilhadas digitalmente, construindo, fatia por fatia, um modelo 3D extremamente preciso da microestrutura interna. E de que escala estamos falando aqui? Estamos falando de cubos com apenas 500 micrômetros de aresta. Isso é mais fino que um fio de cabelo humano. E esse tamanho não é aleatório. Ele foi escolhido por ser grande o suficiente para capturar as características das lamelas de grafita que definem o comportamento geral do material, mas, ao mesmo tempo, pequeno o suficiente para ser computacionalmente viável. É o que chamamos tecnicamente de elemento de volume representativo. Certo, então chegamos na seção 4. Porque, veja bem, ter um modelo 3D é só o começo da história. O verdadeiro desafio mesmo é fazer esse gêmeo digital se comportar como um material de verdade. E para isso, foi preciso atribuir regras físicas diferentes para cada um de seus componentes. A solução encontrada foi aplicar 2 modelos físicos distintos. Para a matriz metálica, foi usado um modelo elastoplástico padrão de von Mises.
Já para as inclusões de grafita, a abordagem foi inovadora. Foi criado um modelo onde sua rigidez, o que os engenheiros chamam de módulo de Young, não é um valor constante. Pelo contrário, ela muda dinamicamente, dependendo da força que é aplicada. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada da modelagem. O módulo de Young da grafita foi programado, digamos assim, para cair para perto de zero quando o material está sob tração. Isso simula a abertura de microfissuras na interface. Já sob compressão, ele permanece alto, suportando a carga. Essa técnica engenhosa replica a assimetria do mundo real de uma forma computacionalmente muito eficiente, sem precisar modelar a separação física de fato. Bom, e agora? Agora vem a hora da verdade. Seção 5, resultados e validação. Será que as previsões feitas pela simulação são consistentes com os dados experimentais, com o mundo real? A principal descoberta do artigo é inequívoca. A validação foi um sucesso. As curvas de tensão de formação que o modelo virtual gerou, elas corresponderam muito bem aos resultados obtidos em testes físicos de laboratório. Isso confirma a precisão e a validade de toda a abordagem de simulação. Mas a análise não parou por aí. Foi um passo além. Foram definidos o que se chama de elementos de volume estatísticos, ou SVEs. Pense neles como mini-volumes dentro daquele modelo principal. Eles servem para investigar como as propriedades mecânicas variam e se dispersam numa escala ainda menor, ainda mais local. E o que este gráfico de rosca nos mostra? Ele está mostrando a distribuição da fração de volume de grafita dentro desses mini-volumes para o material GJL 150. O que ele revela é que, embora o material tenha uma média de grafita, a composição local varia bastante. A grande maioria dos subvolumes, 60% deles, contém entre 20% e 30% de grafita. E isso nos leva a uma descoberta estatística crucial. A simulação mostrou que a variação na resistência do material, a dispersão, é muito maior sob tração e nesses volumes menores. Em outras palavras, em nível micro, existem elos fracos localizados, que se rompem muito antes do que a resistência média do material sugeriria, principalmente quando ele é puxado. Chegamos então à nossa última seção. Seção 6. Implicações para a engenharia. Depois de toda essa análise microestrutural, a pergunta é: e daí? Por que tudo isso importa para quem está lá, na prática, projetando o componente? As implicações, olha, são enormes. Esse trabalho permite uma verdadeira mudança de paradigma. A gente sai de um projeto baseado em médias e passa para um projeto que entende a probabilidade estatística da falha. Isso leva diretamente a modelos de dano e fadiga muito mais precisos, a componentes mais seguros e, claro, a uma redução significativa nos custos e no tempo de desenvolvimento, já que a necessidade de protótipos físicos diminui. E esta citação do artigo amarra tudo isso perfeitamente. Ela reforça a mensagem principal. A resistência geral de uma peça, aquele número médio, não conta a história toda. O comportamento do seu elo microscópico mais fraco é o que, no fim das contas, realmente determina a integridade e a vida útil do componente. Isso tudo nos deixa com uma questão para o futuro. Se já conseguimos simular o comportamento de um material com este nível de detalhe e precisão, será que estamos no caminho para projetar materiais que são, de certa forma, inteligentes? Materiais cuja microestrutura seja otimizada para não apenas resistir, mas talvez até prever e impedir o início de uma falha? O potencial dessa abordagem é, sem dúvida, transformador.